Olá, sou Maria José, mas podem me chamar de Zezé. Sou psicóloga do Espaço Terapêutico Servir a Vida. Trabalho em atendimentos psicológicos. Sou facilitadora em constelações familiares. Estou tomando a liberdade de convidá-los a participar de um estudo sobre autodescobrimento, uma busca interior. Esse estudo está pautado em um dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, onde nós vamos investigar e descobrir como podemos nos conhecer e mudar os comportamentos, aqueles que não nos trazem felicidade, que está atrapalhando a nossa vida. Então, quando a gente se conhece melhor, fica mais fácil de fazer as mudanças. E eu quero dar minha contribuição falando a respeito desse desenvolvimento psicológico, emocional e espiritual. Nós nascemos para a felicidade, mas muitas vezes a gente vai se distanciando dela. Então, por que isso está acontecendo? O que será que a gente tem que fazer para alcançar a tão almejada felicidade e o nosso entendimento? Então, vamos começar do começo, começando pelo Sócrates, né? Partindo do conceito de Sócrates, da pré-existência da alma. E que quando a gente nasce, a gente já traz uma carga de experiências vividas em outras vidas. E o espírito, o nosso espírito, caminha sempre para a evolução. Então, quando a gente compreende esse conceito, já fica mais fácil de entender por que estamos aqui. E normalmente estamos aqui com o propósito de corrigir nossas falhas do passado, aprimorar os conhecimentos já adquiridos e aprender a lidar com situações novas, aumentando o nosso cabedal intelectual, moral e espiritual. Quem se identificou com o que eu falei até aqui, né? Eu convido para que continue comigo. E agora eu vou entrar no primeiro capítulo desse livro, mas não é um estudo, é pautado em cima dele, mas vamos buscar recursos em outras fontes também para ampliar os nossos conhecimentos e melhorar a forma da gente buscar alternativas de mudança de comportamento. Albert Einstein definiu o homem como sendo um conjunto eletrônico regido pela consciência. Ou seja, o ser humano ele é formado por um conjunto de partículas, que podemos chamar de energia, em diferentes níveis vibratórios. A princípio, somos somente instintos, depois sensações e mais tarde emoções. Esses instintos primários eles se manifestam na forma de impulsos, de tendências inatas, como fuga, repulsa, ataque, defesa, que precisam ser trabalhados, passando pelas emoções até se tornarem sentimentos. Muitas vezes essas energias não trabalhadas, elas são responsáveis por distúrbios fisiológicos que poderiam ser evitados. Esses impulsos, quando eles não são educados corretamente e estão sempre sob pressão, inibem o fluxo de energia e acabam por gerar doenças perturbadoras, né? E as doenças, de uma forma geral, elas acontecem devido ao uso inadequado dessas energias, que estão arquivadas no inconsciente, ou seja, nos automatismos. A gente aprende a agir de determinada forma e vai lá para o inconsciente, e muitas vezes a gente age impensadamente, né? Então, no automático, é mais ou menos como um reflexo. Somente quando estamos atentos às nossas emoções, podemos ser capazes de fazer fluir essas energias abundantes que ficam muitas vezes represadas em alguns
órgãos, né? E aí a gente consegue nos libertar, nós conseguimos nos libertar destas perturbações que somatizamos em nosso organismo. Quando o nosso emocional ele não está muito bem trabalhado, a gente vai descarregando, tendo umas descargas químicas no nosso organismo, prejudicando determinados órgãos que são mais frágeis. E também depende de qual situação estamos passando para atingir determinado órgão. Cada um tem um significado. E então, por isso que muitas vezes tem pessoas que somatizam no estômago, tem outras que somatizam no coração, tem outras que somatizam no fígado, enfim. Porque vai depender das emoções a serem trabalhadas e da situação que a pessoa está passando naquele momento. As doenças, portanto, elas surgem do uso inadequado das nossas energias e principalmente da inconsciência que a gente tem em relação à vida e à finalidade da vida. Nós estamos aqui, precisamos lembrar sempre que estamos aqui para melhorar, para trabalharmos um pouco a paciência, a tolerância e não ficar competindo ou darmos muitas razões ao ego de eu sou, eu quero, é do meu jeito. Então, a busca e o despertar para o autoconhecimento consegue possibilitar a compreensão dessa necessidade de mudança de energias para uma outra área de forma mais proveitosa, preservando assim a nossa saúde. A chave da mudança da energia instintiva é a nossa transformação moral, para transformar essas energias instintivas em novas energias. Quando a pessoa consegue conduzir, quando ela é conduzida pelos impulsos de violência e se mantém nessa pressão contínua e tensão contínua, exige muita elasticidade do músculo. Quando a gente fica tenso, a gente retém, prende muito, né? E aí e mantém os nossos nervos aqui muito tensionados e acaba por gerar atritos nas articulações ósseas. E muitas vezes dando origem a doenças como as artrites reumatoides, doenças de articulações, por conta desse enrijecimento, dessa tensão constante no organismo. E aí, assim, em outro momento vamos falar especialmente de cada doença, da artrite reumatoide que poderia ser. Mas assim, no frigir dos ovos, ou no geral, é isso, a gente fica muito tenso, retém, né, o músculo fica muito tensionado e acaba que vamos agredindo as nossas articulações ósseas. E daí vem essas doenças de dor na junta, né, que a gente brinca, dói tudo, né, junta tudo, joga fora. Então, quando a gente aprende a conduzir essas energias, a gente pode evitar essas doenças degenerativas. Principalmente quando a gente consegue transformar essas emoções violentas, pesadas, e sublimá-las, transformando em algo mais leve, né? Sutilizando essas emoções. Então a gente consegue converter esses instintos ou vontades pouco positivas em atitudes e situações socialmente construtivas e proveitosas, principalmente para nós. As energias dos centros vitais abaixo do diafragma, que não são redirecionadas para serem sublimadas nos centros vitais superiores, principalmente aquelas da zona sacral, produzem doenças do aparelho urinário e genésico,
com agravamentos, né, com agravantes nos relacionamentos sexuais. Então, todas as energias, elas podem ser canalizadas sob o comando da mente desperta. Ou seja, quando eu tenho autoconhecimento, quando eu consigo perceber que logo no momento que tipo de emoção que eu estou sentindo, aí a gente consegue redirecionar essa emoção inferior para os centros vitais superiores, para que o eu superior, que tem a criatividade e a expressão divina na sua origem, possa trabalhar e lidar melhor, desfazendo esse peso dessas energias. O eu consciente, quando se mantém sempre em estado de presença, consegue se comunicar com as células do organismo. Então, o que é interessante é sair sempre do automatismo. Interessante a gente estar presente a todo momento, sabendo o que está fazendo e percebendo o que está acontecendo nesse exato momento. Assim a gente consegue atender as energias em suas diferentes formas de manifestação. E com amor a gente consegue interferir, dando ordens equilibradas para a sublimação dessas energias mais pesadas ou deletérias. A doença, normalmente ela resulta do choque entre a mente e o comportamento, entre o psíquico e o físico, que acabam interagindo, somatizando esses conflitos, né, com essas interferências. Então, conversar terna e bondosamente com as nossas imperfeições morais, a gente consegue alterar o curso dessas energias deletérias, buscando sempre penetrar os conjuntos celulares, envolvendo com vibrações de amor, para estimular os órgãos com a deficiência de funcionamento, para que voltem à normalidade. Então a gente vai conversando com as nossas células, desejando que elas funcionem para que retornem ao bom funcionamento. Então, nesse momento é interessante a gente começar a perceber o que foi que aconteceu, uma situação que causou essa enfermidade no nosso organismo. Às vezes é um choque, uma tensão, um nervoso, uma contrariedade, faz com que a gente emita descargas, né, químicas no nosso organismo e adoecendo essas células. Então, por isso que devemos conversar terna e amorosamente com elas, para que elas voltem a funcionar naturalmente ou normalmente. A partir daí, quando a gente descobre o que foi que aconteceu, a gente pode ressignificar esse momento ou aquele momento que causou estresse, modificando a nossa conduta. E assim o organismo volta novamente à sua função natural, trabalhando adequadamente. Mas, por outro lado, se a má conduta e os pensamentos violentos continuam, a energia descompensada desses instintos, eles vão produzindo acúmulos e bloqueio dessas energias, dando margem a mais atitudes violentas, a depressão, a transtornos compulsivos e declinando a saúde dos tecidos e dos órgãos, que sofrem muito com essa energia pesada no organismo, que tem muito a ver com o nosso pensamento, tá? Então, quando tomamos consciência que podemos realizar mudanças criativas em nosso benefício e em benefício dos outros, fazemos transformações significativas em nossa vida e em nosso entorno. Muitas vezes preferimos permanecer na inconsciência, nos escondendo sob o manto da ignorância e permanecendo na estagnação e perpetuando, infelizmente, padrões negativos. Mas a lei da vida, ela sempre nos impulsiona para frente, para que a gente deixe o sofrimento para trás
e aí a gente vai caminhando para a nossa destinação fatal, que é a evolução do espírito e da felicidade, da alegria, e quem sabe um dia chegaremos a ser anjos. Essa, na verdade, a destinação fatal nossa é um dia sermos anjos. Por hoje essa contribuição para que estejamos sempre atentos, estejamos presentes a cada momento da nossa vida para identificarmos as nossas emoções, os nossos instintos e como estamos lidando com eles. A partir daí, quando a gente começa a prestar atenção, podemos traçar formas de mudança de comportamento, mudança de atitude, deixando a vida um pouquinho mais leve, mais suave, mais feliz para nós mesmos. Fico muito agradecida para quem me acompanhou até aqui. Espero em breve retornar com mais um pouquinho de conteúdo. E se gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha e até uma próxima oportunidade. Beijos no coração.